Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live de quinta-feira, aqui às vésperas de um feriadão mais ou menos de carnaval aí, porque para muitos vai ser, será que é feriado, para outros não, mas o fato é que é quinta-feira ainda temos uma sexta-feira pela frente. Muito legal fazer essa live e hoje eu quero falar de um tema que é muito traumático para mim, traumático de verdade mesmo. E por isso eu quero ser o mais assertivo possível com vocês e eu quero primeiro falar para que público eu quero falar, para quem eu quero falar, que serve para todo mundo, vocês vão perceber por quê. Primeiro, obviamente, eu vou falar sobre os 3 passos para você conseguir um novo emprego e ele serve, obviamente, para quem está desempregado, é a primeira conexão que a gente pode fazer, conseguir um novo emprego para o cara que está desempregado. E eu vou falar para você que eventualmente está descontente com o trabalho. Descontente com o trabalho é aquele negócio assim, eu não aguento mais isso aqui, mas ainda está lá porque o emprego é emprego, é difícil de arrumar, papapá. E tem um terceiro público, que aí eu tenho certeza que vai abranger você que não se viu nesses 2 ainda, que é o público que quer se sentir mais seguro, quer se sentir dono da carreira, quer se sentir o verdadeiro condutor da própria carreira. E por isso, cuidando disso, do controle da própria carreira, ele vai buscar meios para se sentir seguro onde ele estiver trabalhando, independente de mudar de emprego ou não, mas vai ter a segurança de que o desemprego não pega ele. Então eu quero começar aqui contando a história do porquê que eu me interessei tanto por esse tema e porquê que eu falo sobre ele com muita propriedade. Além da propriedade profissional, que é tema de trabalho meu, sempre foi, mas principalmente pelo que eu vivi e passei nisso daí. Eu quero começar contando a história de um garotinho lá do interior de São Paulo, mais especificamente de Mococa, ali pelos seus 7, 8 anos de idade, sem entender muita coisa da vida, sem entender quase nada na verdade, ficou sabendo que o pai estava desempregado. Obviamente eu estou falando de mim, não tem surpresa nisso, mas o pai estava desempregado. O pai tinha perdido o emprego numa cidade muito pequena, interior de São Paulo. Eu sou de 62, então 1962. Eu estou falando ali do começo da década de 70. Certo? Provavelmente 69, 70. Nisso, eu não entendia absolutamente nada da vida e morando numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia, todo mundo é todo mundo mesmo, todo mundo é todo mundo. E meu pai era gerente de uma loja das Casas Pernambucanas. E Casas Pernambucanas, no interior de São Paulo, nessa época, eu não sei como era no resto do Brasil, mas acredito que fosse igual. Era a autoridade na cidade. Tinha o delegado, o prefeito, o juiz federal, eu chamava juiz de direito naquela época, o gerente do Banco do Brasil, o gerente da Casa Pernambucana. Subia no palanque no dia da festa lá. Era muito conhecido, muito prestigiado. Morava bem, a empresa pagava aluguel, tudo isso muito legal. De repente ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego depois fico sabendo nas histórias, tal. Obviamente que na época eu não entendi bolhufas, mas perdeu o emprego por uma negativa que ele deu de mudar de cidade, quando ele tinha acabado de comprar uma casa em Mococa. Minha mãe era professora do estado, não conseguia a transferência imediatamente, cada vez que ele mudava ficava 2 anos morando separados, os dois. E ele falou, deixa eu aqui, é melhor, eu prefiro não ir e tal, e demitiram ele. E acabou com a minha família em muitos aspectos. Emocionalmente liquidou, porque lá não tinha mobilidade, ele não conseguia arrumar um emprego, não tinha método, e eu vi tudo o que uma família sofre, tudo que uma família passa quando tem o desemprego de alguém que emocionalmente não lidou bem com aquilo, não se preparou para arrumar outro emprego. E ele não arrumou outro emprego, a gente viveu uma vida de pobreza a partir daí, de pobreza, e eu falo sem nenhum orgulho, obviamente, mas também sem nenhuma vergonha de ter passado por isso, porque passei e procurei aprender.
procurei aprender muito, e isso me levou num estado de cuidado quanto ao desemprego, de cuidado não, de medo do desemprego, que eu lá, nos meus 8 anos de idade, eu jurei por Deus que eu não queria ficar desempregado na vida. Eu não sabia nem o que eu estava falando, mas na verdade eu falava assim, eu não quero passar por isso, eu não quero que minha família passe por isso. Necessidade financeira, briga dentro de casa, porque quando falta dinheiro, falta equilíbrio emocional, a temperatura sobe. Fala, Eduardo, boa noite. E as coisas acontecem de um jeito que desequilibra tudo. O desemprego para muitos pode ser só um fato assim, não, eu perdi aquele emprego, eu espero aqui e logo eu arrumo outro, beleza. Para muitos é traumático, Para jovens, tem jovens que aparentemente não estão preocupados com isso, mas sofrem muito por se achar incompetente, por se achar incapaz, por achar que está perdendo tempo, porque a carreira está andando, enfim. Eu me garanti que jamais eu e minha família passaria por isso. E aí vem um negócio que eu descobri depois já de adulto. Em 1993 para 94, mais ou menos nesses 2 anos aí, parte desses 2 anos, eu já trabalhando como gerente do Banco Sudameris, tinha saído do Banco Econômico para ir para o Sudameris com 108% de aumento de salário. Então, eu ganhava bem, era casado, fazia pouco tempo, meu filho tinha 3 ou 4 anos, então eu era casado há 7 anos, talvez, filho de 3 ou 4 anos, ganhando bem, 100% estruturado, chegou um chefe louco na agência que eu trabalhava. Eu era gerente de conta e ele era gerente geral. Ele cismou com a minha cara por problemas de divergência de ética. Ele cismou com a minha cara e me ameaçava de mandar embora. Falou, Luiz, a gente pode ficar amigo, você é legal pra caramba, mas para trabalhar junto é difícil. E eu comecei, na minha cabeça, lá aquela programação mental que eu fiz, que eu deixei formar na minha cabeça, me remetia lá para trás. O desemprego do meu pai, a merda que virou minha família, tudo que nós passamos, eu falava não. Fiquei louco. Eu falava assim, eu não posso perder o emprego, eu não sei lidar com isso. Tinha medo do desemprego. E com esse medo do desemprego, eu descobri 2 coisas. Primeiro, que a capacidade de trabalho, minhas habilidades pessoais, de relacionamento, capacitação técnica é minha. O emprego é da empresa. E pior, às vezes está com a caneta lá, está com o poder na mão de um chefe doido. Então, se o emprego é dele e a empregabilidade é minha, eu vou cuidar daquilo que eu tenho. Certo? E aí eu falei, não, eu não vou ficar passando por isso. Eu vou procurar emprego antes. O que eu descobri? Que eu não tinha um método para procurar emprego. Eu não tinha um método, não sabia por onde começar. Como que eu vou procurar emprego? Numa cidade americana, já um pouco maior que Mococa, ou bem maior, falando em cidade interior, mas assim mesmo, eu trabalhava num banco grande, banco famoso, então eu vou procurar emprego aqui. Todo mundo vai ficar sabendo no dia seguinte. O primeiro café do cafezinho da galera dos executivos da cidade lá, todo mundo fica sabendo que o Luiz Eduardo está procurando emprego. Eu fui procurar quem me ajudasse, e eu não tinha método. Então, assim, como que eu vou fazer? Contratei uma empresa, eu falo até porque eu acho que nem existe mais no mercado, ela chamava Manager. Era manager porque ela contratava a nível gerencial, ela ajudava a recolocação de nível gerencial. E na Manager eu paguei uma bala, muita grana, coisa assim de 2 salários do que eu ganhava na época, e quando eu fosse recolocado eu pagava mais 1 salário para ela facilitar minha vida lá. E ela me ajudou e eu arrumei 4 propostas. E aí eu fiquei valente pra caramba. Sabe valente em que sentido? Perdi o medo do desemprego. Falei, se eu me posicionar bem no mercado, se eu fizer meia dúzia de contato bem feito, se eu estiver bem posicionado nas várias... Hoje o método mudou, obviamente, até por causa da tecnologia, mas se eu estiver bem posicionado, eu perco o medo do desemprego. E aí, sabe o que aconteceu? Que eu arrumei 4 vagas, eu não saí do banco. Isso me deu uma segurança tão grande que eu trabalhei 12 anos naquele banco. Fazia 3 que eu estava lá, trabalhei mais 9. Certo? Então, é por isso que eu quero passar para vocês aqui
um recorte, é o que dá para fazer numa live dessa, um recorte de método para você ou arrumar o emprego que você quer porque está desempregado, ou arrumar seu primeiro emprego, acabou de sair da faculdade, ou se reposicionar no mercado, porque você não aguenta mais a empresa que você está, certo? E tem a quarta possibilidade aí, que eu pus mais uma, que é o primeiro emprego, mas a quarta é aquele negócio assim, eu quero me sentir seguro. Se eu precisar mudar, eu não tenho problema, eu mudo. Mas eu gosto da empresa, estou aqui, mas não quero ficar pensando assim, a empresa tem total controle se eu vou estar empregado amanhã ou não. Não deixem que isso aconteça, beleza? Então eu vou passar para vocês os 3 passos básicos que tem que ter em todo o método que vocês forem procurar para fazer uma transição de carreira ou para conseguir um emprego. E é o método que nós usamos aqui e nós temos o método que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, porque a gente não está trabalhando nele ainda exatamente, apesar de já trabalhar nas mentorias, certo? Então, primeiro passo, primeiro e fundamental passo, currículo. E eu vou passar para vocês aqui os pontos principais do currículo. Mas por que o currículo? Tem gente que trata o currículo como uma formalidade. E não é formalidade. O currículo é a isca para você fisgar, vamos dizer assim, já que eu falei isca, a pessoa que quer contratar. O currículo é o que vai chamar a atenção da pessoa que vai, da empresa, do recrutador, da consultoria, que vai te chamar para entrevista. O currículo é peça fundamental, é o começo do jogo. Um currículo bem feito starta todo o restante do processo. Então, o currículo serve para criar interesse, para te diferenciar. A pior coisa do mundo, e eu trabalhei com recrutamento e seleção quando eu saí do Banco ABN Real, eu trabalhei na Viva Talentos com recrutamento e seleção. A pior coisa do mundo é você pegar um monte de currículo tudo igual e ficar querendo imaginar. Como que eu vou escolher quem chamar para entrevista aqui? Porque tem limite. Não adianta, você recebe 2.000 currículos, você não vai chamar todo mundo. Como que você faz o seu brilhar os olhos ali? Certo? Então, ele serve para criar interesse, para te diferenciar. Criou interesse, ele vai ler. Leu, diferenciou. E o terceiro é chamar para entrevista. Isso é para que serve o currículo. Então preste atenção, eu vou passar algumas dicas práticas do que fazer, como ter o seu currículo ideal. Certo? Vamos lá. O que tem que ter no currículo? Dados pessoais. Esquece aquele monte de CPF, RG, nome do pai e da mãe, né? Às vezes nome da mãe só, que é o que é formalmente usado, legalmente usado para diferenciar o homônimo. Nessa hora, o recrutador não vai ver, ninguém vai ver isso. Isso aí o RH vai pedir se você for contratado. O que tem que ter lá? Ó? Nome, endereço. Endereço é importante, não só para eles te localizarem, mas para saber se tem interesse na vaga, porque às vezes estamos em pontos absurdamente distantes que a empresa pode estar fazendo um filtro nisso daí. Seja honesto com isso, porque dá problema quando mente. Então, nome, endereço, fone, essencialmente para usar WhatsApp. Mensagem para marcar entrevista, para bater um papo e tal. Mas tem que ter o fone celular lá e o endereço de mídias sociais do LinkedIn. Certo? E nós vamos falar daqui a pouco do LinkedIn. LinkedIn tem que ter. Tem que ter. As outras redes sociais, eu vejo gente, candidatos aí colocando o endereço do Facebook, do Instagram. Cuidado, gente. Primeiro que não precisa. Ninguém vai ter tempo de ficar consultando tudo. Mas se você for, a empresa se interessar pelo seu perfil, ela vai procurar isso. Então cuidado com as redes sociais. Mas coloque o seu endereço de LinkedIn, certo? O que mais? Área de atuação. Cuidado com a área de atuação. E assim, o objetivo, você pode pôr um cargo lá. E cargos têm nomes diferentes num monte de empresa. Tem empresa que eu trabalho no segmento de gerenciamento predial, de infraestrutura predial e tal, que assim, o coordenador numa empresa é um nível gerencial na outra. E se você coloca gerente, o cara tem vaga de coordenador, ele não te chama, por exemplo. E se você coloca coordenador,
e a vaga gerencial, eu falei, putz, será que o cara está pronto para ser gerente? Então, cuidado. Coloca aqui, ó, área de atuação, pondo o que você faz, o que você faz. E cuidado, nem muito nem pouco. Porque quando a gente restringe muito, você pode deixar de perder uma vaga porque não atingiu aquilo, o cara não entendeu que você pode fazer aquilo. E quando eu coloco, eu faço de tudo, sabe? Eu vejo uns que tem 3 linhas com vários. O recrutador fala assim, pô, esse cara está desesperado, atirando para todo lado. Né? E é difícil destacar o que você quer ali. E muitas profissões são siglas. Então o cara é DSV, DST. Se é sigla, beleza. Tem PMO, tem Power BI, então tem um monte de coisa que são siglas, que são muito conhecidas, mas cuidado com aquela coisa que o RH não vai entender lufas. Não vai entender. E vai passar primeiro pela mão ou da consultoria, né, que está recrutando, ou do RH. Coloque assim, nem muito nem pouco. Minha área de atuação, o que eu faço? Capacidade de gerenciar, liderar e tal. Formação, tem que ter. Eu cada vez mais dou menos importância para a formação, mas tem que ter. Então coloque em ordem decrescente, quer dizer, da mais recente para mais distante, e destacando aquilo que for de interesse para aquela empresa que você estiver fazendo o currículo. Porque uma particularidade importante do currículo é currículo cada empresa tem o seu. Por isso que eu falo, nesse nem muito nem pouco na hora de pôr a tua área de atuação, você pode fazer o seu próprio currículo de 3, 4 formas diferentes, dependendo da empresa, do segmento que você vai mandar. Destaca aquilo que você acha que é mais palatável, que é mais viável para aquela empresa lá. Mas a área de a formação acadêmica também, certo? Acadêmica, ou seja, qual for a sua formação. Às vezes está no técnico, tudo bem, não é necessário ter faculdade, a não ser que o cargo exija. Começa do mais recente para os outros e dá ênfase. E ênfase é destacar algum aspecto tal, daquilo que é relevante para aquela empresa. E se você estiver fazendo faculdade e estiver buscando esse emprego, coloque que turno você estuda, que horário você estuda, porque é importante para definir se contrato ou não. Né? Tem gente que fala assim, eu aceitei a vaga, mas eu estudo de manhã. E o cara lá fala, pô, mas eu não preciso ser aqui nesse horário. E começa a dar problema na hora da entrevista, por exemplo, na hora de fechar o contrato. Então coloca já no currículo. O cara estuda de manhã, esse não serve. Certo? Ou, se eu tenho capacidade de flexibilidade, estudo de manhã, mas com flexibilidade para mudança para o noturno, por exemplo, a hora que eu quiser. Deixa no currículo. Qualificações. Descreva suas principais habilidades que fazem sentido para a empresa. Esse é outro item do currículo, gente, que eu vejo o nego escrever um parágrafo de 8 linhas falando das qualificações dele, mas tudo que ele fez na vida. E a vaga lá é muito específica, aquela empresa está querendo, ele serve para aquilo. Então, suprime um monte de coisa. Omitir é muito melhor do que deixar um monte de coisa na mão do recrutador que passa a ser, olha só, o que é excesso, o que é over, passa a ser critério de eliminação de currículo. O cara fala, puta, não vou ler tudo isso aqui não, eu sei, eu trabalhei nisso. Mas é sacanagem do cara? Não, ele tem, sei lá, milhares de currículos, centenas de currículos, dependendo da vaga. Ele tem capacidade de escolher, ele tem o poder de escolher. Pô, você botar trabalho pro cara. Agora, palavra-chave no currículo também, a gente vai falar disso na hora que falar do LinkedIn. Palavra-chave, coloca lá o que essa empresa, que linguagem ela usa. Pesquisa, entra no site da empresa, entra no Google, site da empresa, vê terminologia e usa as palavras que a empresa usa e coloca no currículo. Você fala assim, mas Luiz Eduardo, eu vou ter que fazer um currículo para cada empresa? Se você quiser ser eficiente na busca, pode não ser um para cada empresa, mas um para cada segmento, um para cada estilo de empresa, vai ter que ser. Você vai ser matador, não vai ficar com aquele currículo que vai cair na vala comum lá, ser igual para todo mundo. Então, descreva suas principais habilidades que fazem sentido para a vaga. Que fazem sentido para a vaga. Certo? Número 5. Então, falei dados pessoais, número 1. 2, área de atuação. 3, formação. 4, qualificações. 5, experiência profissional.
Experiência profissional, eu tenho algumas dicas bem importantes aqui, gente. Quem tiver aí condição de anotar, anote, porque assim, é muito relevante isso. Então, experiência profissional, você vai pôr empresa, cargo que ocupa, o cargo, o nome do cargo mesmo. O cargo que você tiver lá, você coloca. Nesse lugar é para colocar isso. Atividades. Ó, eu estou separando aqui duas coisas, porque, para quem não ouviu falar aqui ainda, a gente trabalha no currículo que a gente chama do currículo de terceira geração. O currículo de primeira geração, ele dava seus dados pessoais, sua formação e seu histórico profissional. Só. Primeira geração, era o currículo duro. Ó, eu sou essa pessoa aqui, estudei isso, trabalhei nisso. Beleza. O currículo de segunda geração é o que está mais em evidência ainda hoje, que é o currículo que fala assim, o que você fez? Além de tarefas, que resultados você deu? Então, nessa hora aqui, ó, atividades. Eu peguei um exemplo aqui, ó, por exemplo, gerenciar operações. É uma atividade. Eu sou cargo, gerente de operações. Atividade, gerenciar operações. É uma atividade óbvia, mas tem gente que põe. Outra atividade, emitir e controlar relatórios de produção ou de operação. Então, um gerente, ele não só faz alguns relatórios, né, ou pelo menos gera os dados para que alguém faça, como controla esses números, métricas e tal. Gerenciar equipes. Começa aí os complicadores de ser gerente, mas gerenciar equipes. Isso são atividades. Aí eu falo assim, crie um outro campo de contribuições. Contribuições. Quem me segue aqui já ouviu falar disso um monte de vezes. Fala assim, onde eu ponho isso no currículo? Chegou a hora. Ó, dentro lá da experiência profissional, você coloca empresa, cargo, atividades e contribuições. Contribuições muda o verbo. Ó, por exemplo, gerenciar operações. Então, quando você põe contribuições, você pode colocar assim, gerenciei um projeto de, ó, gerenciei. Não é, a função é gerenciar, qualquer um que for designado vai. Participei do processo de implantação, participei do comitê de não sei o que lá, certo? Participei da viagem que a empresa promoveu para conhecer o fornecedor não sei aonde, tem um caso desse muito legal, certo? Então, são contribuições que você deu além da sua obrigação. Tem outros aqui, outros verbos. Sugerir. Sugerir uma melhoria que gerou 10% de aumento. Né? Porque assim, a minha área criou a melhoria tal, a minha área criou, qual que é o teu papel nisso? Quando você fala sugerir ou implantei uma melhoria que deu tal resultado. Ganhei o prêmio não sei das quantas por ter feito isso e aquilo. Cada um vai saber o que tem que colocar aí. Proporcionei economia de X tal lá porque eu aumentei a produtividade da área. Fala, né, sucintamente e tal, mas muda do gerenciar, fazer, controlar para participei, gerenciei o projeto, e aí começa a ter evidências de realização, evidências da sua capacitação, certo? Porque declarar que tem capacidade e habilidade, beleza. Como que você evidencia isso? E esteja preparado para conversar sobre isso, certo? E a gente vai falar sobre isso quando falar do terceiro passo. O segundo vocês já perceberam que é LinkedIn, certo? Sexto tópico aqui de currículo. Cursos e outras atividades. Mais uma vez, que façam sentido para a empresa. Né? Eu sempre conto a história de um mentorado meu, que é bancário, era bancário, super capacitado, bem formado, economista da Unicamp e tal, e ele gosta de avião, ele punha lá cursos de formações, piloto de avião, categoria não sei das quantas. Falando, bicho, para banco, o que vale esse negócio? Né? E a gente tinha uma discussão, mas pode ser naquelas assim, atividades, outras atividades ou hobbies, pode pôr, mas não na hora de falar dos seus cursos de formações, tem que ser o que interessa para aquela empresa, o máximo que você tiver, mas o que interessa de fato para aquela empresa e que não perdeu a relevância com o tempo. Eu não posso pôr no meu currículo, acho que eu fiz datilografia na Escola Bandeirantes Americana, entendeu? Não faz sentido. Tem gente que põe coisa parecida com ele. Eu estou exagerando para
para ser exagerado mesmo. Mas, você entendeu? Vou datilografia na Escola Bandeirantes Americana, não tem nada a ver com o currículo de ninguém hoje em dia, certo? Então, currículos, o curso de formação os cursos e outras atividades, os cursos complementares, de vários nomes no currículo, cursos que sejam importantes para aquela área, que agregue valor para o teu trabalho naquela empresa que você está procurando. Coisas que me perguntam muito. Luiz Eduardo, eu ponho a foto no currículo? Tem algumas situações que agora eu já respondo do jeito que eu vou responder para vocês. Mas eu já falei assim, põe a foto e manda para mim. Pô, sabe, foto de, como chama, de selfie na balada, no currículo? Não dá, né? Então, assim, se o currículo pedir foto, se a empresa põe foto no currículo, você coloca a foto. Coloca uma foto adequada para o trabalho, uma foto de LinkedIn, vai. Agora, se não põe. Se não pedir foto, não coloca foto. Não precisa pôr foto. Ninguém quer saber se é bonito ou feio, nada. Ninguém quer saber isso. Ortografia e linguagem. Pelo amor de Deus, gente. A gente está vivendo a era das redes sociais, onde tudo pode, onde tudo vale. E a gente transporta isso para a vida. E aí a vida inclui currículo. A vida inclui procurar emprego. E aí vai do jeito que vai, do jeito que a gente escreve, com aquelas abreviações, com uma linguagem muito informal, muito coloquial e tal. E precisa ser super erudito? Não. Precisa ser super formal? Não. Linguagem comum, básica, sem erro de ortografia. Pede ajuda para alguém. Você acabou de fazer, estou fazendo sozinho. Pede. Aqui em casa a gente faz assim, aqui no trabalho na For Windows a gente faz assim. Eu acabo de escrever uma coisa, lê aqui. Aí o outro escreveu, vem cá, ajuda aqui, dá uma repassada. Acabou. Beleza. Pede para o pai, para a mãe, para a esposa, para o marido. Alguém ajuda. Beleza. Formato e coerência. Coerência é não ser, eu quero ser super criativo no meu currículo e tal. Se você não for da área de criação, de artes e tal, esquece. Currículo é currículo. Pode separar diferente as colunas e tal, mas é folha de A4 lá naquele formato, é óbvio que vai ser no digital, mas coerência é sequência lógica de enquadramento, lá, de detalhamento dos assuntos. Não é volte não sei aonde, faça não sei o quê, consulte o anexo 3. Não. Certo? E cuidado com o tamanho. A última coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, cuidado com o tamanho. Chega currículo para mim aqui de 5 páginas. Eu devolvo. E não é currículo para eu contratar, não. É currículos que mentorados meus me mandam. Então, Luiz, vê meu currículo aí. Eu devolvo e falo assim, bicho, reduz para 2. Mas eu não vou ler. Reduz para 2. Por quê? Porque o recrutador não vai ler também. Aí ele falou, não, mas então vê você o que é mais importante. Eu falei, não sei o que é mais importante para você, eu vou saber. É lógico que a gente interage, né? Depois mexe aqui, mexe ali e tal. Mas a primeira mensagem é essa, reduz para 2, senão, se ele não vai ler, não perca tempo com isso. Então, o tamanho é importante. Mas eu não queria deixar isso aqui de fora. Se chegou a essa conclusão, nada disso pode ficar de fora, pode ter 10. Só que o cara tem que começar a ler o currículo e se interessar nele no começo ao fim, entendeu? O que acontece é morrer no meio e falar, perdeu o interesse. E aí fica muito sem graça. Muito bem, primeiro passo falado. Nós temos mais 2 passos para falar aqui, são menores em termos de número de itens do que o primeiro, que foi currículo. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão, um joinha para dar aí sobre currículo? Fala que eu respondo. O joinha não custa nada, gente. Manda um coraçãozinho aí para mim que eu tô carente hoje. Aê, bom. Sem perguntas, currículo fechou? Vamos para o segundo passo, então? Eu estou vendo que tem um delay aí, os coraçãozinhos estão chegando a ser agora, então pode ser que tenha alguém querendo perguntar alguma coisa.
O João Lima falou lá, excelente abordagem, obrigado. Vamos falar agora do segundo passo, gente. Segundo passo, eu vou falar para vocês sobre LinkedIn. Lembra que eu falei lá hoje, no começo, na primeira parte lá, na identificação pessoal, colocar o endereço do LinkedIn. Hoje é o seguinte, outro dia, faz uns anos já, talvez uns 3 anos, foi antes da pandemia, eu vi que um conhecido meu, eu ia falar amigo, não chegou a ser amigo, mas eu trabalhei com o cara, tem uma relação legal, e ele tinha uma empresa de recrutamento e seleção que ia desde o nível de headhunter para CEO e diretoria até o nível de estagiário. E ele saiu da indústria automobilística, da indústria automotiva, e abriu esse negócio, trabalhava essencialmente com a indústria automotiva. E um dia eu vi no LinkedIn, eu vi ele lá, o nome dele falando, é novo diretor de supply chain, de suprimentos da Hyundai, da Caoa Hyundai. Eu falei, uai, né? Liguei para ele. Falei, bicho, o que foi? Cadê o negócio seu lá? Ele falou assim, lá, ó, 3, 4 anos atrás. Luizão, mais de 90% das vagas que eu fazia estão no LinkedIn. Eu tinha proposta, eu nunca saí fora do mercado, sou diretor de empresa de novo. Mais de 90% das vagas que a agência de emprego fazia estava no LinkedIn. E elas buscam, as empresas colocam as vagas no LinkedIn e buscam o candidato no LinkedIn. Então não é só você ativamente que está procurando emprego no LinkedIn. As empresas estão procurando o candidato no LinkedIn também. O jogo mudou, o jogo virou totalmente. Isso não existia para mim lá quando eu fui procurar a manager lá para poder me garantir, para ter mais segurança no meu trabalho. Hoje tem. E o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Então, primeiro eu passo com uma dica para vocês. Que eu falei outro dia isso num Reels aqui que eu gravei. Não lembrem do LinkedIn, não foi nem um Reels, foi uma imagem. Não lembrem do LinkedIn na hora que já deu ruim. Lembrar do LinkedIn na hora que você perdeu o emprego é a mesma coisa que lembrar de fazer prevenção de saúde na hora que ficou doente. A prevenção é durante o processo, a prevenção é antes, é durante a vida. Então, se vocês não têm um perfil no LinkedIn, acabou a live aqui, vai abrir. Se vocês têm um perfil no LinkedIn, mas é aquele esquecidinho lá para a hora que der ruim, vai lá e atualiza. E eu vou dar dicas para vocês começarem a fazer isso. O Jô está falando, percebo que os recrutadores colocam muitas exigências. Isso gera uma certa dúvida se a pessoa está preparada para tantas exigências. O lance é não ter dúvida. A gente pode falar mais sobre isso, mas assim, o lance saiba que a empresa vai querer o mais por menos o tempo todo, certo? Então, a empresa, o recrutador lá vai estar respondendo ordem da empresa. Então, pense nisso. Tem negócio do estagiário sênior, né? Aquele negócio, eu quero um estagiário que faça o serviço do analista. Tem, o tempo todo vai ter. Mas procure se adequar o melhor possível para aquilo que você se sente seguro e vai lá e entrega isso na entrevista e tudo mais. Mas o que está pedindo e o que ele vai ter no mercado de fato é uma distância gigante. Uma distância gigante, muitas vezes. E entenda isso e vai. Se você se interessa a vaga, se prepara para aquilo que está dentro da sua área de conforto e vai. Não perde, porque, pedir todo mundo pede. Se vai ter para quem faça isso, vai ser mais difícil. Vamos lá, então LinkedIn. Para começar, eu pus aqui checagem do perfil, porque eu quero crer que todo mundo já tem uma checagem do perfil. Vai lá, foto do seu perfil. Quem vê tua foto no perfil, vê você. Tem isso, né? É outra pessoa, é foto de quando eu era bebê. Não, atualiza a foto. Título e resumo do LinkedIn. Use palavras-chave. É por lá que o recrutador vai te buscar. E quem busca é um robô. O recrutador cadastra a vaga lá, o robô vai procurar palavra-chave. E palavra-chave, cada um sabe a palavra-chave da sua área, certo? Mas nesse título e resumo, que está lá na primeira, olha lá,
a Gabriela está falando, a Agnes está falando que LinkedIn também é palavra-chave. Palavra-chave o tempo todo, certo? Porque o robô não vai ler teu perfil, ele lança uma busca igual ao Google, ele lança uma busca, apareceu a palavra-chave, ele puxa, certo? Aí que alguém vai analisar o perfil inteiro. Então, ó, desde o começo, desde o título e resumo lá, palavra-chave. Lembra aquele monte de sigla que eu falei e tal lá? Isso mais confunde do que ajuda, porque aí tem gente que separa com vírgula, outro põe tracinho, outro põe... O robô não entende lufas, certo? Então, coloque palavras-chave destacadas e tal. E isso é para encontrarem o teu perfil. Isso é para acharem o teu perfil. Só para isso que serve. Preencha todo o perfil e mantenha atualizado. Tem um perfil lá que é o perfil... esqueci o termo que usa lá. Felizmente eu sou isso há muito tempo. Lá eu tenho dois com o mesmo nome, o perfil pessoal e a página corporativa lá, que é o mesmo nome. Mas é perfil campeão, lembrei. Perfil campeão. Perfil campeão é simplesmente, não é porque você é melhor que os outros, né? A primeira vez que veio perfil campeão para mim, eu falei, pô, legal, o LinkedIn tá... Não, é só porque você preencheu tudo. Preencha tudo. Preencha tudo. Peça para pessoas indicarem você no LinkedIn, fazer recomendação, tem lá a área de recomendações. Fazer recomendação. Você, como que você faz isso? Começa recomendando os outros. Isso tudo aparece. O algoritmo do LinkedIn é uma coisa muito louca, mas tudo isso aparece. Você é ativo na rede. Quando você recomenda, e quando você recomenda, fica mais fácil você pedir recomendação, certo? Mas preencha todo o seu perfil. Tem um íconezinho lá na margem superior do lado direito, lá que é vagas. Entra naquela porra lá e decora aquilo lá. Não dá para dar uma aula de LinkedIn aqui. Mas naquilo lá tem tanta possibilidade para você se cadastrar em vaga. Se cadastrar em vaga automaticamente. Não é se cadastrar em vaga automaticamente, mas você coloca lá o teu interesse e toda vez que for postada lá uma vaga naquela área, naquele seu interesse, o LinkedIn te avisa. Notificação automática. Sabe? E tem o jeito de fazer isso. E está tudo lá. O LinkedIn quer que tenha esse tráfego de contratante com candidatos lá dentro. Então, na área de vagas, entra e detona aquilo lá. Leia tudo, entenda como funciona. Certo? Veja pessoas que já conseguiram emprego via LinkedIn, pergunte o que fez, como é que foi o processo. Certo? Então, vai que é muito legal. Coloque sua localidade. Pô, tem coisa que eu não consigo achar no LinkedIn, é isso. Puta, eu gostei desse cara aqui, mas não entendi onde ele trabalha, que cidade ele mora. E às vezes não tem. E aí, pô, eu, por exemplo, eu tenho cliente aqui do Rio Grande do Sul ao Pará. E aí eu falo assim, pô, eu quero fazer um intercâmbio entre eles, eu quero sugerir que um converse com o outro. Como que eu faço se eu não consigo falar? Imagina a empresa querendo contratar. Pô, gostei desse candidato pra caramba, vou chamar ele. O cara liga, eu moro em Carajás, que nem eu tenho uns mentorados meus. Vai lá, Agnes, você vai ver que tem muita possibilidade. Ela está falando que vai dar, que ter boas dicas, eu vi que tem que dar uma revisada. Habilidades, quando tem lá o ícone, o item, logo depois de local, tem habilidades e como é que aqui? Eu anotei aqui. Habilidades mesmo. As suas habilidades. Coloque as técnicas e as comportamentais. Porque o técnico é a base para o negócio, mas o comportamental o cara vai querer descobrir antes de te chamar para a entrevista. Como é que será que é esse cara? E aí, se ele vê que não tem indício nenhum, e ele não quer perder tempo de puxar para uma conversa no WhatsApp, qualquer coisa, ele troca para quem pôs. É simples assim. Mas e se eu não puser? Se você não puser e alguém tiver posto suas principais habilidades interpessoais e tal, aqui ele está na vantagem. Pronto. Pode não pôr? Pode. Mas vai ficar desvantagem por quem põe. Já falei aqui, o clicar no botão vagas. Assine o alerta de vagas. Dentro do botão vagas lá tem o alerta de vagas. Assine, se inscreva lá.
Quer assinar o alerta de vagas? Não custa nada, você assina o alerta de vagas, ela vai ficar pipocando vaga para você lá. Certo? Eles fizeram isso por um bom tempo, de forma espontânea. Porra, eu recebia notícia de vaga para mim toda semana, 3, 4, 5 vagas, e eu não estava procurando emprego. Então, assim, cai muita vaga lá, e vale a pena fazer isso. Aquele filtro de foto Open for Jobs, olha a informação que eu peguei. Quem usa recebeu 40% mais informações sobre vagas dos recrutadores. Sabe aquele negocinho escrito lá, open, verdinho, né, em volta da foto? Open for Jobs, aberto para vagas. 40% a mais quem usou aquilo lá recebeu, de recrutadores. E 20% a mais de colegas. Então o colega vê que você está lá e aí o cara manda a indicação de vaga para você. Indicação de vaga é uma probabilidade a mais. Garante nada? Não garante nada, mas é uma probabilidade a mais. Siga as empresas que te interessam. Siga as empresas que te interessam. Por quê? Para ver a terminologia que eles usam, para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão lançando. O cara está abrindo uma fábrica não sei aonde, lá tal. Porra, é a hora de fazer um comentário, de alguma forma se expor e, eventualmente, convidar pessoas para um cafezinho virtual. Eu já fiz isso muito, já fiz amigo aqui. Eu tinha por exemplo, um cara que me seguia no LinkedIn e ele interagia com o meu perfil, falava sobre os meus posts e tal. E eu descobri que ele era o chefe de contabilidade da maternidade de Santa Joana, do Hospital Maternidade de Santa Joana, que é uma das principais maternidades aqui da cidade de São Paulo, que fica a 3 quarteirões da minha casa. Fomos tomar muito café junto, bater papo, o cara que eu conheci no LinkedIn. E assim, gerou negócio? Não, ele está lá, tem um cargo bem bacana no grupo Santa Joana, e eu não estou procurando emprego, não estou, sabe? Então assim, pode dar negócio com pessoa jurídica? Pode, mas eu fiz uma amizade. Eu fiz uma amizade no LinkedIn de um cara de nível cultural e profissional altíssimo. Uma pessoa que você bate um papo, toma um café com ele, você aprende. Sabe, bem mais novo que eu, tem até um vídeo dele comigo no YouTube. Mas eu fiz uma entrevista com um cara de desenvolvimento humano que usa artes marciais para fazer desenvolvimento humano, conheci no LinkedIn. Ele interagia comigo, ele sempre entrando nos meus posts e tal, eu comecei a ver ele também e tal. Um dia eu liguei para ele, vamos bater um papo, tomar um café? Também fizemos um vídeo. Então, assim, são conexões que viram parceria, né? E para vocês que eventualmente querem mudar de emprego, querem procurar, se tornem conhecidos no LinkedIn. E é assim, não custa nada. Quanto você precisa gastar por dia no LinkedIn? 15 minutos para falar um exagero, certo? Então, não deixem de usar o LinkedIn. Na hora que acabar a live hoje, para tudo, deixa eu ver meu LinkedIn como é que tá. Faz como a Agnes falou. Vai dar uma boa revisada no LinkedIn dela. Terceiro passo, terceiro e mais angustiante passo, entrevista. A entrevista, o que eu recebo de pedido de ajuda, socorro, help, sobre entrevista é uma grandeza. E eu falo assim, a entrevista é de fato o ponto mais importante. Eventualmente uma entrevista determina se você vai entrar, se você não vai entrar, certo? Então, coerência total com tudo que você fez até agora. A entrevista, eu marquei aqui com destaque. Tudo começa pelo currículo. Começa pelo currículo. Por quê? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que o que vai fazer você ser chamado para uma entrevista é o teu currículo? Então, 100% de convergência. O que está no currículo tem que sair da tua boca na entrevista. A entrevista é para o cara explorar mais o que não dá para ter, eventualmente, numa troca de mensagem e que você não pôs no currículo, porque não é recomendado que extrapole, mas ele quer confirmar o que você falou no currículo. Porque o currículo que te fez chegar lá. Então, assim,
tudo começa no currículo, inclusive a entrevista. Certo? Saiba que o cara vai chegar... eu não vou falar em 100% das vezes, porque sempre tem quem me fura nessa, né? Mas o entrevistador vai chegar com o seu currículo na mão. Ou não? Quem nunca fez uma entrevista de emprego? O cara chega com o currículo na mão. Eventualmente ele já fez umas anotações. Por quê? Porque foi o que chamou a atenção dele, ou o ponto que ele quer esclarecer. É ali que está a chave do negócio. Mas não é só isso. Ó, vou revisar uma pequena parcela do que eu falei do currículo. Então, assim, ó, tudo começa no currículo. Nele deve estar seus resultados, contribuições e deve ser suporte para a entrevista. Suporte seu. Nem falar assim, pô, Luiz, mas o que eu vou falar na entrevista? Meu, se apegue ao seu currículo. Confirme tudo que você falou lá, cite os cases que você citou lá, coisa que, participei de tal coisa, aquilo, gerenciei tal projeto, tudo aquilo, reforça na entrevista e detalha. Quando você fala detalhadamente sobre um assunto, dando minúcias, legitima o negócio. O mentiroso, ele cria uma mentira macro, ele não cria detalhe da mentira. Estava eu, fulano de tal, num dia chuvoso de sábado à tarde para resolver um problema. Ele não vai entrar nesse nível de detalhe. Certo? Então, assim, vai sabendo que o currículo vai ser o suporte dele e teu, certo? Tem gente que manda o currículo 3 meses antes, na hora que é chamado, não revê o currículo, não sabe o que ele mandou para a empresa. Por favor. Aí outra coisa, sentir-se confiante. Ó, a gente vai com puta cagaço para a entrevista, só que a empresa, o contratante lá também quer bater a meta dele, ele tem que contratar. Tem situações que você vai morrendo de medo para a entrevista e o cara quer te vender a vaga. E vender a vaga é falar bem da vaga, falar bem da empresa. E eu critico muito essa postura, mas acontece. Então, o cara também está na pressão dele. A ele que tem a caneta para te contratar ou não, sem dúvida. Mas não pense que ele está na zona de conforto, que ele chega... Se você chegar muito seguro, confiante, porque se preparou bem para a entrevista, e se preparar bem o que é? Reveja bem seu currículo. Ó, se preparar para a entrevista, reveja bem seu currículo. Se eventualmente teve fato novo e tal, lembre, anote ele lá, lembre para agregar na entrevista. Consulte o site da empresa. Luiz Eduardo, mas já consultei quando eu fiz o currículo. Consulta na véspera da entrevista. Na véspera. Vê o que estão falando, fato novo. Participamos da feira, não sei de lá, ganhamos prêmio. Toca no assunto na entrevista. Pô, eu vi que legal, tal. Entendeu? É coisa para te mostrar confiança e para mostrar que você está ali para aquela empresa, não para uma entrevista de emprego. Muda tudo. Muda tudo. Muda o tom da conversa. Muda o jeito do entrevistador te perguntar. Quando a conversa é sobre ele, sobre a empresa e não sobre você. E ó, é lógico que quem conduz é ele vai querer saber de você. Mas quando você, nas oportunidades que tiver, demonstra interesse e conhecimento daquela empresa, o jogo vira. O jogo vira porque ele começa a se sentir valorizado, começa a ver que você fez a lição de casa e a conversa se equipara, se iguala, muito. Então, lembre-se sempre que a empresa também precisa preencher a vaga. Não é porque tem 200 candidatos, eu quero perder tempo entrevistando todo mundo. Às vezes o cara entrevistou 3 e falou, não vou entrevistar mais ninguém. Acabou. Seja um desses 3 aí, entendeu? Cause uma boa primeira impressão. Causar uma boa primeira impressão tem a ver com isso que eu falei de segurança, mas tem a ver com vestimenta, aparência e tudo mais. Como que eu entro nisso? Dress code da empresa, traduzindo isso, o código de vestimenta, de estilo da empresa. Se você for numa empresa de criação, de publicidade, de terno, vai estar fora do padrão. Se você for no escritório de advocacia de calça jeans e papete, não cola, certo? Então, assim, a maioria do meu público aqui é de área técnica, engenharia e tal. Como que é? Se você vai no escritório da empresa, não é de macacão de operação, certo? Mas
A aparência, a vestimenta é uma das coisas. Causar uma primeira impressão é aquele negócio. Você entrou primeiro que o recrutador, observa alguma coisa da sala, tal, faz um comentário na hora que ele entrou. Oh, legal, gostei daqui, puta vista que tem daqui. Meu, quebra o gelo, fica sensacional. O problema é que a gente vai para uma entrevista de emprego submisso, com medo. Se o cara não perguntar nada, eu não falo nada. Meu, é dois seres humanos presentes numa sala, cada um fazendo o seu trabalho. E você, naquele momento ali, o seu trabalho é se vender bem. Olha que louco isso. O trabalho dele é tirar o máximo de dados, informações e percepções que ele tiver para ver se você é a pessoa ou não. Você é se vender bem pela vaga. Então, seja o mais natural possível, mais confiante. Confiante. O jogo é uma aula. Seria interessante mostrar um slide com todas essas informações, com fotos. Muito interessante se tivesse tempo, se tivesse... Ô, Jô, tô brincando com você, tá certo? Eu te dou liberdade para falar assim, espero que você me dê liberdade também. Seria uma... Nós vamos lançar agora, não sei exatamente que período de março, mas provavelmente dentro do mês de março ainda, um curso para isso, um curso totalmente detalhado, apostilado e com filmes, gravações minhas e tal, mas com todo o passo a passo de tudo. E além desses 3 passos de currículo, LinkedIn e entrevista, vai ter muito mais que isso. Porque aqui eu estou falando os 3 passos que não pode faltar em nenhum projeto estratégico de procurar emprego. Nenhuma estratégia de busca de emprego, seja do primeiro emprego, do novo emprego que eu perdi, ou de uma recolocação no mercado, aí, uma movimentação espontânea, nenhum vai faltar esses 3 aqui. Então, por isso que eu separei esses 3, que é o que cabe numa live dessa de 1 hora. Dentro disso, de causar a boa primeira impressão, tem a sequência. Cuidado com a linguagem corporal. A linguagem corporal, além da tendência à submissão, aquele negócio de ficar meio de ombro baixo, meio, sabe, até meio apático na conversa, gera um desconforto no entrevistador. E gera julgamento. Pô, esse cara tá inseguro, tá perdido e tal. Aí tem a dica matadora. É uma técnica muito usada em neurolinguística, que é o espelhamento. Ver como é que é a postura, como é que é o tipo de posicionamento, de movimentação do teu entrevistador. Vai na linha dele. Não é copiar o cara, isso aí não tem nenhum tipo de sacanagem, não. Mas se o cara, você é super espontâneo, risonho e meio espalhafatoso, o cara é sério, você falou 2 piadinhas, ele não riu, para, não vai dar a liga. Entra no beat dele. Por outro lado, tem o contrário, você chegou lá todo nervoso e com aquele tenso tal, e o cara está super descontraído, relaxado tal, entra no beat dele. O espelhamento é isso. Como que eu devo me comportar para gerar conexão com esse tipo de pessoa, seja qual for. Se o cara é puta de um estúpido e sem educação, tal, não entra no beat dele, não. Mas é estilo pessoal, respeita o estilo pessoal, e aí vai ser muito mais fácil da liga, da match. E é isso que ele está procurando. Sabe, o match é isso, o cara tem que gostar de mim. E como é que eu faço para gostar de mim fazendo braço de ferro com ele? Não vai gostar de mim. Então, pensa nisso o tempo todo. Tem um truque aqui que eu gosto muito, que é dividir sua carreira em pelo menos 3 partes. E eu vou dar um exemplo aqui. Por quê? Porque fica mais fácil de explicar. Tem uma fase assim, tem outra fase assim, e outra fase mais recente, que foi outra situação, cada um tem o seu. Eu fazia isso intuitivamente, empiricamente, experimentando o método, mas sem saber que esse método existia, quando eu fui trabalhar como consultor. Imagina que o consultor
com zero de experiência em consultoria, zero de experiência como consultor, mas uma puta experiência de carreira de gestão de equipe e tal. Então eu falava assim, ó, para todo mundo que eu conversava nos meus primeiros 3 anos de carreira, hoje eu conto só como história mesmo. Eu falava assim, ó, eu tive 3 momentos no meu aprendizado para fazer isso. Olha só, o primeiro foi do inconformismo. Eu entrei no banco, eu era DJ, jogador de futebol, não entendia nada, não queria entender nada do mundo corporativo, eu não concordava com nada, era um inconformado. Só que esse inconformismo me gerou reflexão. Eu falei, pô, como que pode ser melhor isso aqui? Por exemplo, as relações entre colegas, autoritarismo do chefe, o cliente caga regra, tinha tudo isso que eu não gostava e eu comecei, era inconformado. Eu falava assim, no primeiro momento foi inconformismo. E aí, de tanto ser inconformista e gerar sugestões de melhoria, eu fui promovido a gerente. E aí foi aquele negócio assim, você reclama de tudo, você tem sugestão para tudo, vai fazer do seu jeito. E aí eu falo, aí veio o empirismo. O empirismo foi, vou experimentar tudo aquilo que eu acho que tem que ser. Comecei a experimentar, experimentei, acertei muito, errei mais ainda. Não, acertei mais que errei, graças a Deus. Mas acertei muito, errei pra caramba, e aí eu vi o que dá certo e o que não dá errado. Eu já sabia o que eu não gostava. Agora, na prática, eu sei o que dá certo e o que não dá. A terceira etapa foi buscar a base teórica. Eu fui para a universidade estudar tudo que eu podia estudar. Então foi inconformismo, o empirismo, que é a experimentação, e todo mundo entende, e a base teórica. Então, na hora que eu falo dividir meu aprendizado em 3 partes, nossa! Então, assim, como você dividiria a sua carreira? Anos iniciais, lá quando eu era estagiário e primeiro emprego e tal. Depois, o emprego que eu fiquei mais tempo, que eu aprendi mais coisa, papapá. E agora, esse momento que eu estou preparando para fazer tal coisa, enfim, tem 1000 jeitos de mudar. Mas fica muito claro, facilita a vida do entrevistador, entendeu? Porque uma linha do tempo detalhada, tudo, com todas as empresas e tudo mais, fica um saco. No currículo cabe. Na entrevista, se você fizer isso, dividir por blocos assim, e o ideal é 3. Início, o core do negócio e o momento. Certo? Que mais? Estude as perguntas mais comuns. Outra coisa aqui que eu gostaria de ter tempo para falar, tal, era falar uma por uma qual que seria a resposta ideal, tal, que se bem que varia pra caramba. Mas as perguntas mais comuns. Estude as perguntas mais comuns. Na internet, gente, tem resposta para tudo. Por que você quer trabalhar aqui? Com variações de palavra, vão te fazer essa pergunta. Vai preparado para ela. Não tem resposta certa ou errada. O cara não quer saber se o teu motivo é mais nobre ou menos nobre. Vai até pensar nisso. Mas o lance é que não tem resposta certa ou errada. É como você lida com isso, como você se prepara para falar daquela empresa. Certo? Então, quando eu pergunto por que você quer trabalhar aqui, você tem que falar sobre aquela empresa, não que você está precisando de emprego. Certo? Pontos fortes, quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Nossa Senhora! Essa é a pergunta que o nego fala. 5 pontos fortes na hora de falar pontos fortes, fala 6 pontos fortes na hora de falar dos pontos fracos. Tem uma dificuldade danada nisso, de expor fragilidade, de colocar, de achar, né? Ou então, eu não consigo saber meus pontos fortes. Porra, bicho, pensa assim, eu sempre falo isso. Nos últimos 3 ou 4 feedbacks que você teve, o que mais te elogiaram e o que mais te criticaram? Esses são seus pontos fortes e seu ponto fraco, na visão dos outros. Filtra isso, é isso que eu acho? Pronto, achou. Agora, se, tá todo mundo falando, você tem que melhorar nisso. Considera um ou outro dele, não precisa falar vários, não. 1 ou 2 tá bom. E pontos fortes, mesma coisa. Quando você recebe um feedback, um elogio, o que elogiam de você? É isso. Não tem dificuldade nenhuma. O problema é que a gente não tem o método. Então, o que eu estou falando para vocês é que nós teremos esse método. Esse método eu já tenho, já uso isso com meus mentorados, e agora a gente vai estruturar num curso. Certo? Outra pergunta matadora deles aqui, que a gente vai ter certeza que tem. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Quais são os seus planos para daqui a 5 anos? Para saber a ambição, para saber o que você pensa de futuro.
para saber em algum aspecto como você quer fazer sua carreira, certo? Então, se prepare para essas perguntas, que vai ter. Se prepare também para o imprevisto. Como você se prepara para o imprevisto? Se não é previsto, como você se prepara para tudo que for previsível? Se o imprevisto acontecer, uma pergunta da cabeça você se vira muito melhor. O problema é ficar inseguro a entrevista toda, na hora que chegar uma pergunta que você nunca imaginou que ele faria, e se perde. Entendeu? Então, assim, em qualquer circunstância, não é só na hora da entrevista, se prepare absurdamente bem para aquilo que você prevê. Porque se o imprevisto acontecer, você se vira muito melhor. Você dá conta de entregar. Certo? Então, pense nisso. Ó. O imprevisto pega a pessoa despreparada. E dá para prever 100% de uma entrevista? Não dá, não tem jeito. Eu trabalhei em empresa de grande experiência e grande porte nessa área de recrutamento e seleção. Você pega um entrevistador diferente lá, o cara lançou uma questão lá que nunca tinha visto. Toda semana aparece. E aí, acontece o quê? Ele fez para todos os candidatos, alguém foi contratado. Então não é a pergunta, é a postura para responder aquela pergunta. Finalizando aqui, entenda o problema do recrutador, entenda o problema da empresa. Qual que é a dor? Por que eles estão contratando? Por que eles querem essa vaga? Se proponha como solução. Principalmente do entrevistador, que é ele que vai estar ali na sua frente. Certo? Então, seja meio que use o feeling. Eu ia falar psicólogo, não dá para ser psicólogo. Use o feeling. Onde pega? Ou então pergunte para ele, qual que é a tua necessidade nessa vaga aí? Pergunta direta. Qual que é a tua maior dificuldade para fechar essa vaga? Lembra que é diálogo. Você está sendo chamado para ser entrevistado, mas você tem que conhecer a empresa para não cair em arapuca. Não é tudo que o entrevistador falar é verdade, tudo que... Pergunte também, questione também. Certo? Tem vaga que não fecha faz 5 meses que essa vaga está aberta. Ué, por quê? O que tem de pegadinha nesse negócio? Né? Então não cai naquilo, verdade absoluta o tempo todo, que não tem não. E por último, competências e capacitações, aquilo que a gente acha que a gente tem certeza que a gente tem, são muito mais fortes quando comprovadas por resultados e contribuições práticas que são demonstráveis. Certo? Você falar que você executa um zilhão de tarefas e que enquanto você esteve lá a área cresceu, não sei o quê, beleza. Mostra, fala números, mostra dados. E não precisa mostrar, levar lá. Mas fale coisa que você consiga comprovar. Dê exemplos práticos. Por exemplo, eu falo assim, eu trabalhei 8 meses na Viva Talentos. 8 meses. Eu entrei para fazer desenvolvimento humano e organizacional. E em um mês que eu estava lá, uma gestora de recrutamento e seleção se demitiu. O casal dono lá da empresa me convidou, Luiz, toca essa área aqui pra gente, porque vai pegar. E aí eu não queria, eu queria fazer o que eu pedi demissão do banco para trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Eles me pedem para fazer recrutamento e seleção. Eu aprendi na prática, eu fiz nesse período curto, já falei para vocês aqui, o processo de trainee da Mercedes. Assim, gigantesco. E aí, eu entrei, a área tinha 6 consultoras. Eu vou falar consultora e assistente, lá tinha 6. Eu saí 7 meses depois, tinha 14 consultoras. Isso é número, isso é dados. A gente fecha, eu não vou lembrar os números mais, que não faz mais sentido para mim, eu não uso isso para me vender. Mas estou dando um exemplo para vocês. Eu entrei na área lá, a gente fechava, por exemplo, 120 vagas por mês. No final do período lá, a gente fechava 250. Então, número comprovável. Então, quando você tem isso... mas tem aí que fala assim, eu estou falando aqui para o público que eventualmente é primeiro emprego. Pense em possibilidades, em capacidade
de entrega futura, certo? Então, assim, eu sempre falo, você tem os dois momentos lá da tua carreira, a sua produção anterior e o teu potencial futuro. Então, você não vai, para o novo, você não vai demonstrar o que você já fez. Você não tem o que você já fez. Você estudou, você se dedicou, você está lá para o primeiro emprego. O que interessa agora é o teu potencial futuro. Como que você consegue demonstrar isso? Vai ter que ser no entusiasmo, vai ter que ser na atualização, vai ter que ser na conexão com o entrevistador, na pesquisa da empresa, para saber o que a empresa quer, para você se apresentar como uma solução. Então, seja você, o cara que quer se libertar do medo de emprego, apesar de estar empregado, ou o cara que está desempregado precisa arrumar um emprego rápido, ou aquele que está em busca do primeiro emprego, usa esses 3 passos. Comece por aqui. Comece por aqui. Você vai dar um passo importantíssimo em direção ao seu novo emprego. E eu quero de coração que seja como eu, para quem está empregado, que seja como eu lá. Você fique tão seguro que acaba decidindo não sair. Eu tenho tanta segurança de que desempregado eu não fico, que eu vou ficar aqui mesmo, gosto da empresa e pessoas são transitórias. Eu sempre falo isso, chefe é transitório, a carreira é a tua vida. Então, pense nisso, cuide bem da sua carreira. Para me despedir, tem alguma pergunta, comentário? Obrigado, viu, Agnes? Participou bem e eu vi que você estava atenta aí, muito obrigado. Jô, com os comentários de sempre, valeu, cara. Eduardo Araújo, sempre prestigiando. Muito bom, quero sempre estar aí contribuindo com vocês, tá bom? É isso então. Beijão em todo mundo e eu fui. Tchau, tchau.